Olá, pessoal. Mais um vídeo, o segundo, sobre atualidades, né? O primeiro vídeo eu gravei para vocês sobre a questão das queimadas na Amazônia, ok? E esse segundo vídeo seria a segunda parte da aula de atualidades que eu ministrei algumas semanas atrás e por requisição de alguns alunos que por algum motivo não tiveram como assistir, então eu me propus a fazer essa aula compacta, né? Aquela aula de atualidade, ela demorou uma boa parte da tarde. Eu fiz dois vídeos aqui de forma compacta, mas trabalhando os mesmos slides e alguns vídeos que eu utilizei na aula da tarde, ok? Bom, então, esse segundo vídeo é sobre a temática da guerra cultural, né? Que era um pedido de alguns alunos já há um bom tempo, né? Para eu trabalhar o conceito de guerra cultural, etc. Bom, vamos iniciar aqui, vou começar a compartilhar ah, os slides, né? Bom, então vamos que vamos, ampliando aqui. Bom, já trabalhei essa primeira parte, né? Tranquilo? Então, agora sobre a guerra cultural. Bom, guerra cultural, pessoal, é um conceito, né? É um conceito que, na verdade, se iniciou na Alemanha do final do século XIX. A Alemanha termina o seu processo de unificação política, né? Ali por volta de 1870, foi concluído com a Guerra Franco-Prussiana, a vitória da Prússia, né? A unificação da Alemanha por Bismarck, e já naquela época, né, nessa Alemanha pós-unificação, onde tinha que se definir o Estado alemão, uma nova Constituição, né, a constituição de um novo Estado, né, o Império Alemão unificado, e aí houve alguns debates, né, e a tônica do debate, pessoal, era entre avançar para uma sociedade, né, a tendência progressista que queria mudanças no perfil do Estado, né, no conceito de etnia, mesmo porque o que agora é Império Alemão, na verdade, era uma fragmentação de multipovos, né? A questão também do debate sobre a religiosidade, a educação, educação laica ou educação de natureza religiosa. Então, você vai ter na Alemanha, do pós-unificação, pessoal, nas últimas décadas do século XIX, o confronto entre a tradição, né? O conservadorismo, a tradição, os valores, os costumes, né? Com a novidade, né? As tendências progressistas, principalmente a mentalidade liberal, liberal burguesa, liberal industrial, capitalista, e no outro polo nós tínhamos o tradicionalismo, a conservação dos costumes, dos valores, que passava, repito, pelos conceitos de Estado, religiosidade, educação, etnia, etc. Pois então, pessoal, eu vou agora interromper e vou colocar um pequeno vídeo, tá, de um estudioso sobre o assunto, um filósofo, sobre o assunto da guerra cultural, e logo em seguida a gente vai detalhar, trabalhar alguns slides, ok? Bom, então, vou aqui compartilhar, vamos então compartilhar aqui, e aí nós vamos para o vídeo, pequeno vídeo, ok? Deixa eu ver se abriu, deixa eu pôr o som. Então vamos que vamos. Em 2017, uma das mais prestigiosas publicações americanas referiu-se ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como presidente das guerras culturais. Será que o Brasil agora entra no ciclo de uma presidência de guerras culturais? Hoje nós vamos falar sobre o que é a guerra cultural. Em primeiro lugar, guerra cultural é um conceito que tem sua origem na Alemanha. Kulturkampf, a ideia de um conflito na sociedade para decidir
qual é a natureza do Estado, quais são as políticas públicas a serem adotadas e como devem ser os valores traduzidos nessas políticas e nessa estrutura de Estado, se deu primeiramente no século XIX, quando a Alemanha passava pela sua unificação. A ideia fundamental era a do conflito entre uma sociedade laica, uma sociedade secular, de um lado, e de outro, uma sociedade religiosa, com os valores do tradicionalismo. Obviamente, o século XX testemunhou muitas transformações, e quando nós falamos em guerra cultural modernamente, o conceito já não guarda as mesmas relações que estavam claras no século XIX. No século XX, a noção de guerra cultural predominante para nós é a dos americanos, é a que vem da experiência dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, esse conflito está associado, sobretudo, a 3 grandes elementos: etnia, religiosidade e sexualidade. Isso é extremamente importante para nós nos darmos conta do seguinte: dificilmente haverá uma guerra cultural para discutir taxa de juros ou limite de gastos do Estado. Estas coisas podem ser polêmicas e mobilizar a sociedade, mas elas não são aquelas que conseguem fazer com que setores muito amplos da sociedade, com que artistas, o mundo da cultura, o mundo do pensamento e da vida intelectual e também a vida cotidiana das pessoas sinta-se completamente cindida, completamente dividida. Ao contrário, no caso de religiosidade, sexualidade e etnia, essas questões tendem a dividir uma nação, dividir uma sociedade, precisamente porque são as questões que tradicionalmente representam as dificuldades de grupos com valores distintos viverem juntos. Sociedades como a americana tradicionalmente foram sociedades monorreligiosas, ou pelo menos tinham de si uma imagem de uma comunidade, de uma única religião predominante. Por única religião, nós queremos dizer não que não existissem diversas denominações, mas que essencialmente tratava-se da religião cristã. Ao mesmo tempo, sociedades como a americana viam-se como monorraciais. Eram sociedades predominantemente brancas, graças, é óbvio, a uma política de segregacionismo que mantinha a comunidade negra, primeiramente escrava e depois separada. Isso estava traduzido inclusive nas leis. A lei da segregação previa a ideia de serem iguais, mas separados. Pois bem, é óbvio que este universo da religiosidade e da separação racial, da separação étnica, tem uma tradução também no plano dos costumes. E no universo dos costumes, dos nossos hábitos, é a sexualidade, aquele hábito que mais frequentemente entra em conflito nos elementos da religião, com os elementos da religião. Precisamente a partir da década de 50 e 60, o que acontece com os Estados Unidos? Uma intensa transformação no plano étnico, no plano racial, uma vez que as marchas pelos direitos civis, os movimentos de mobilização em torno dos direitos civis dos negros começam a ganhar uma grande dimensão, uma grande presença na sociedade americana e, ao mesmo tempo, a década de 50 e 60 testemunha também o início de uma sociedade cada vez mais aberta, uma sociedade de consumo, com uma cultura de juventude e com as grandes revoluções sexuais de costumes que triunfariam nos anos 60. Nesse contexto, guerras culturais estavam fatalmente associadas às mudanças comportamentais, a uma sociedade que refletia sobre a sua unidade e, ao mesmo tempo, sobre a sua segregação e buscava construir uma nova identidade. Finalmente, na década de 1980, as guerras culturais americanas triunfam para além do mero cenário das discussões políticas e chegam com intensa força no universo das artes. É o que acontece com as exposições de artistas como Robert Mapplethorpe em 1989. Mapplethorpe, um grande fotógrafo, artista, inventor muito criativo, teria uma exposição, ele já estava morto inclusive, é um detalhe importante, teria uma exposição em 1989 em Washington. No entanto, porque suas fotografias lidavam com a homoafetividade, com a exposição da sexualidade homossexual de maneira muito explícita, envolviam crianças nas fotografias, a polêmica que se armou em torno disso fez com que a exposição fosse cancelada e isso deflagrou
aquilo que modernamente nos Estados Unidos se conhece como as guerras culturais. Quem está nos assistindo, obviamente, deve fazer a ligação com algo que o Brasil testemunhou muito recentemente. Exposições de arte no Brasil, manifestações artísticas no Brasil, dos anos de 2017 para cá, tiveram precisamente esse tipo de polêmica, porque tocavam justamente nas questões de religiosidade e sexualidade, mexiam com os costumes das pessoas. Por que estas polêmicas só aconteceram no Brasil tão recentemente? É óbvio, é assunto para muita investigação, mas a origem, para quem quiser compreender as guerras culturais, estão lá nos Estados Unidos. Venha saber mais sobre arte. Bom, então, voltando a compartilhar os slides, pessoal, o que temos, né? Vocês viram aí pela exposição do filósofo, as guerras culturais que iniciam, né, o debate entre o tradicionalismo e o progressismo no final do século XIX, no ambiente da Alemanha unificada. Durante o século XX, a guerra cultural vai chegar ao ponto de se recrudescer no ambiente da década de 50 e de 60. Tá? É aí que nós vamos ter, pessoal, a chamada contracultura, né? Principalmente na segunda metade da década de 1950, durante todos os anos 60, até um certo momento da década de 70, nós vamos ter um ambiente de muitas transformações, principalmente na sociedade norte-americana. Tá? Apesar de que as mudanças, a chamada contracultura, no ambiente de Guerra Fria, inclusive, né, vai ter também como polo irradiador a França, né, principalmente em 1968, né, mas em relação principalmente ao Brasil, né, a realidade da guerra cultural que muitos percebem atualmente no Brasil, nós temos mais vínculos com a história das transformações da sociedade norte-americana. Né? O que seria, então, esse choque, né, entre a tradição e a mudança, né? O conservadorismo e o progressismo, né? Nos anos 60, 50, 60, nos Estados Unidos, né? Então, falando de forma bem sucinta, né? A crítica aos padrões tradicionais, né? Você vai ter, como o vídeo mostrou bem claro, né? Um debate entre tradição e mudança no campo da etnia, né? No campo da religiosidade, ok? E no campo da educação também, e da sexualidade. Então, é na década de 50 e 60, por exemplo, que a moral tradicional começa a ser, a ser combatida, por exemplo, né? Os jovens começam a buscar uma vida mais livre, os jovens começam a buscar morar fora da casa dos pais, né? Na década de 60, nós vamos ter o advento das pílulas anticoncepcionais pelos grandes laboratórios. Isso provoca, de certa forma, uma revolução no campo da sexualidade, né? No campo da etnia, né? É na década de 60 que nós vamos ter, como ele falou também, o movimento dos direitos civis, né? Sob a liderança de Martin Luther King, de Malcolm X, né? Onde o segregacionismo legislativo, de leis, né? Em estados do sul dos Estados Unidos, começa a ceder, né? Começam a ser aniquiladas essas leis segregacionistas, dando lugar, né, aos direitos civis da comunidade negra. Né? Então, são as mudanças, né? A liberação sexual, o protesto contra a Guerra Fria, a bipolarização, né? O pacifismo que nós vamos ter nas comunidades hippies, não é? Nos protestos de comunidades alternativas, dos movimentos de rua, e vai por aí. Né? A luta pela retirada não só dos Estados Unidos, da Guerra do Vietnã, mas a volta dos jovens soldados que para lá foram, né? Uma educação, né, sem a influência religiosa, uma educação genuinamente laica nas escolas.
Então, esse turbilhão de mudanças, tá, começa a prevalecer na década de 60, 70, na maioria dos estados americanos, ok? Aí, ó, o princípio da igualdade civil, contra a discriminação, tá? A igualdade de gênero, tá? A legalização do aborto, já começa a se discutir as possibilidades legais e humanas de se fazer um aborto, né? Então, quer dizer, a mudança começa a ganhar espaço e a tradição, o conservadorismo começa a ceder, tá? Isso lá nos anos 50, 60, até meados dos anos 70, ok? Dentro da sociedade norte-americana. O que acontece, pessoal? Você fazendo uma outra leitura, né? Muitos vão interpretar essas mudanças no campo da etnia, no campo da religiosidade, da escola e vai por aí afora, como vitórias do pensamento de esquerda no mundo, né? E a direita está recuada, né? E aí o que nós vamos ter, pessoal? A partir do momento que nós temos a eleição de um negro nos Estados Unidos, Barack Obama, né? E posteriormente Donald Trump, o que vai acontecer? Nós vamos ter o ponto máximo, vamos assim dizer, da guerra cultural dentro dos Estados Unidos, né? Barack Obama, uma pessoa que veio dos segmentos subalternos, né? Veio da comunidade negra, de repente pega o cargo mais importante da nação brasileira, da nação norte-americana, tá? Ele, para a leitura da direita, ele seria um representante das mudanças, daquela tendência de esquerda que já vinha, né, embalada desde os anos 50 e 60. O Donald Trump já significa o quê? Né? A retomada, né? O controle das rédeas da nação norte-americana por parte daquela fração da população norte-americana conservadora, né? Conservadora, de tradição branca, protestante, não é? Bom, e aí nós temos, a partir de Barack Obama e Donald Trump, o recrudescimento da chamada guerra cultural, que no fundo do fundo, significa o quê? Né? A luta entre o tradicionalismo, o conservadorismo, né? E as tendências progressistas, né? As mudanças, ok? Mas eu vou começar a falar do Brasil daqui a pouco, mas o que mais marca, tá? Deixei até por final. O que mais marca a chamada guerra cultural, né, entre a tradição e a mudança, né, é, na verdade, a narrativa, tá? Ou seja, é uma guerra de narrativas, tá? Então, o que nós vamos ter, pessoal? Nós vamos ter, vamos assim dizer, no Brasil, o período da gestão, 2 mandatos do presidente Lula, 1 mandato e meio da presidente Dilma, essa hegemonia, né, do Partido dos Trabalhadores representava, né, o avanço, vamos assim dizer, das tendências progressistas, de mudança, né? E o Michel Temer eu nem vou falar porque foi um espaço muito curto, né? Mas a vitória do presidente Jair Bolsonaro trouxe à tona, né, a ideia do conservadorismo, né, das tradições, não é? Ou seja, de uma quebra, não, de uma possível quebra da hegemonia, vamos assim dizer, das esquerdas no Brasil. Tá? E atualmente nós vivemos esse ambiente, né, meio que polarizado, que muitos chamam de guerra cultural no Brasil, né? Que termina sendo uma disputa de hegemonia entre direita e esquerda, ok? Mas no plano das narrativas, o que mais marca a guerra cultural, pessoal? Bom, é o seguinte, você vai ter a narrativa dos conservadores, a narrativa, vamos assim dizer, da direita, né? É uma narrativa de natureza anticomunista. Bom, vamos lá.
a narrativa dos conservadores, dos tradicionalistas, né? Eles marcam uma posição no sentido de que existe um marxismo cultural. O que é isso, pessoal? O que seria um marxismo cultural, né? A existência de uma estratégia, né, por parte da esquerda. Tá? A esquerda não é só a esquerda brasileira, latino-americana, não. Há uma articulação, tá, de entes mais à esquerda que buscam o objetivo final, né, e estabelecer, né, um controle sobre as instituições, a sociedade, mas de modelo comunista. Seria isso, tá? Ou seja, uma estratégia das esquerdas buscando sempre a hegemonia dos valores da esquerda, tá? Então, quais seriam esses agentes ideológicos na trajetória do século XX, né? Bom, então, a narrativa, né, como eu falei, é uma guerra de narrativa, a narrativa anticomunista começa a perceber que essa hegemonia das esquerdas, né, ela nasce já lá com um dos teóricos do marxismo, né, o italiano Antonio Gramsci, tá? Quando ele trabalha o conceito de hegemonia, né? Ele já reproduziu uma ideia que já vinha lá de 1922 da União Soviética, né, do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, de que os comunistas eles têm que se infiltrar, sim, né, nas instituições da sociedade, no sindicato, né, nas ligas camponesas, até em partidos políticos, por que não, dentro do funcionalismo público, ou seja, marcar posições, tá? Marcar posições para uma futura hegemonia do pensamento de esquerda. Então, essa estratégia, né, começa com o Gramsci, tá? E aí nós vamos ter os teóricos da chamada Escola de Frankfurt, né? São teóricos do marxismo revisionista, né? Não dá aqui para entrar em detalhes, mas você vai ter o Adorno, o Herbert Marcuse, né? O Walter Benjamin, tá? Que eles vão logicamente, fazer críticas ao marxismo ortodoxo, à própria União Soviética, mas eles vão apontar mudanças, tá? Que na narrativa anticomunista, as mudanças eram no sentido de fazer valer, né, a hegemonia do pensamento de esquerda, do pensamento voltado ao comunismo, ok? E nós vamos ter também, pessoal, ali nos anos 50, 60, né? A figura de Saul Alinsky. Saul Alinsky, ele era um teórico, era um intelectual, inicialmente ligado ao campo da antropologia e tal, mas falando de forma bem rápida, bem sucinta, Saul Alinsky, ele vai promover, ele vai ter ele era um ativista político, ele vai promover, principalmente nos arredores da cidade de Chicago, né, a criação do que hoje a gente poderia chamar de ONGs, né, de ONGs. E através da ação dessas ONGs, né, você teria, né, sendo imposto, né, aos poucos, né, de forma quase invisível, também a hegemonia da esquerda. Tá? Bom, então é isso, né? Na narrativa anticomunista existe um plano, uma estratégia das esquerdas, né, para, no final de tudo, você ter uma hegemonia comunista, que já existe, segundo a visão deles, existe uma hegemonia da esquerda, né, na pedagogia, né? Quando muitos falam assim, a pedagogia brasileira está muito fundada em Paulo Freire, né? Paulo Freire era vinculado ao Partido dos Trabalhadores, né? E aí vai, né? A escola, né? A escola, será que a escola pode discutir alguns temas, né? Ou a família que tem que decidir algumas coisas, né? Então, bom, mas voltando. Então, seria isso. O primeiro ponto, uma estratégia. Né? E entra aí também, pessoal, o chamado Foro de São Paulo, né? O Foro de São Paulo foi criado em 1990, né? Uma articulação das esquerdas, dos partidos de esquerda latino-americanos, no sentido de criar vias eleitorais ou até revolucionárias, né? Mas fazer hegemônico o pensamento de esquerda na América Latina, né?
E depois isso vai ser reforçado com o triunfo aqui, né? Por 3 mandatos e meio, né? Do Partido dos Trabalhadores. Nós vamos ter na Bolívia com Evo Morales, Hugo Chávez na Venezuela, né? Daniel Ortega na Nicarágua, e assim vai, né? Algumas posições de governo visivelmente de esquerda, né? Bom, um outro ponto da narrativa anticomunista, né? Aí, ó, quais seriam os valores que o marxismo cultural estava tentando implementar? Isso aí, ideologia de gênero, defesa dos direitos de minorias, como sistema de cotas, né? Para índios, negros, deficientes, legalização do aborto. Esse era o plantel de novas ideias que essa esquerda estava hegemonicamente impondo, né? Pedagogia ideológica e vai por aí afora, né? Aonde a estratégia comunista já teria sido instalada, né? A narrativa anticomunista mostra claramente no aparelho de Estado, setores do funcionalismo público vinculado a esse pensamento de esquerda, nas várias ONGs que existem, ONGs de meio ambiente, ONGs de ação social, uma série de ONGs estaria, logicamente, como terreno para as esquerdas, né? Nos sindicatos, na mídia nacional e na mídia internacional, aquela ideia de que todo jornalista, né, faz uma faculdade e os departamentos de jornalismo das universidades brasileiras estão tomados pelo pensamento de esquerda. Então, você vai ter necessariamente uma imprensa de esquerda, né? As universidades também estão sob o controle das esquerdas. Então, na guerra das narrativas, você tem, né, a narrativa do pessoal mais à direita, né, apontando aonde está a hegemonia do pensamento de esquerda. Bom, e aí você tem quem aponta que o marxismo cultural, né, na verdade, né, não existe, né? Então, o outro lado vai falar o quê, pessoal? Olha, na verdade, né, a direita ela delira, né? Ela vê conspiração onde não existe, né? Como, por exemplo, de que a esquerda, de forma muito inteligente, desde lá do começo do século, com Gramsci, a escola de Frankfurt, tal, eles estão articulando um plano, né? Uma conspiração, não é isso? Olha aí, trata-se de uma teoria da conspiração, né? Quem ataca a direita, né? Trata-se de uma teoria da conspiração. Não existe um marxismo cultural coisíssima nenhuma, né? Criada pela direita conservadora norte-americana que se esparramou entre os setores conservadores de vários países, inclusive chegando no Brasil. Tá, ok? Outra coisa que o pessoal que nega a existência do marxismo cultural, né? Além desse primeiro ponto, né, de que na verdade estão delirando de que há uma conspiração comunista, o segundo ponto, né, que sempre existe essa ideia de uma ameaça comunista, né? Isso a história teria mostrado, né? Todo momento que aponta-se uma ameaça comunista, prepara-se um terreno para uma ditadura de direita, né? Alguns falam, olha, 1937, né? A instalação do Estado Novo, né? O Felinto Miller, lá o chefe da polícia de Estado do Getúlio, né? Inventa a história de uma ameaça comunista, um plano Cohen, né? Que foi o que serviu de justificativa para Getúlio fechar o país, né? Fechou todos os partidos políticos, fechou o Congresso Nacional, não é? Pôs interventores nos estados brasileiros e instalou uma ditadura, né? A ditadura do Estado Novo, de 37 até 45, né? Seria também em 64, né? De que havia uma ameaça comunista, tal, tal, e os militares assim fizeram uma intervenção, tá? Então, quem nega a existência do marxismo cultural, primeiro ponto, acha que a direita, né, delira quando vê uma teoria da conspiração da esquerda. O segundo ponto é que eu falei, né? Quando eles apontam que há uma ameaça comunista, na verdade está se preparando o terreno para uma ditadura de direita. Terceiro ponto, né?
dos que negam a existência desse marxismo cultural. Segundo os autodenominados progressistas, a tese serviria para deslegitimar as pautas progressistas, né? Ou seja, a direita quer esvaziar, né, as reivindicações, as pautas, por exemplo, do feminismo, né, do respeito aos direitos das minorias, dos movimentos sociais, das ações afirmativas e vai por aí afora. Tá? E por último, tá, o último ponto, quem nega a existência dessa articulação da esquerda, do marxismo cultural, afirmam que apoiar tais causas sociais, né, a questão das ações afirmativas, né, dos movimentos sociais, na verdade, não necessariamente é uma pessoa de esquerda. Quem apoia essas pautas sociais, na verdade, está apoiando os direitos humanos e não necessariamente partidos de esquerda. Bom, então fica nessa guerra de narrativa, né? A direita tem uma narrativa, né? A esquerda contrapõe, tem também sua narrativa, e hoje vivemos, né, essa polarização, né, que nós estamos vendo nos dias de hoje, ok? Pessoal, foi uma aula extremamente sucinta, né? Eu não entrei em detalhe em alguns aspectos, senão ia demorar muito, tá? Nós fizemos isso na aula da tarde, mas aqui dá para se ter uma noção, né, dos dois temas, né? Das queimadas na Amazônia e Pantanal e também no segundo tema, que é o motivo desse vídeo, que é sobre a guerra, o conceito de guerra cultural. Ficamos por aqui, pessoal. Um abraço a todos e até mais.